Oi, seres humanos, tudo bom com vocês? Eu sou Morgana, sou professora de História e esse aqui é o História de Noah. E hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa playlist de História da Primeira República. E hoje nós vamos conversar sobre coronelismo. Eu sei, estamos falando dele desde o início dessa playlist, mas ele é um assunto mas extremamente importante. E se você não entendeu até agora, agora é a hora de você entender. A gente vai falar dele com muitos detalhes para que você entenda qual que era essa dinâmica social e política que é tão característica da nossa Primeira República, ok? Então, roda a vinheta que a gente já começa. Oi, gente! Eu vou tentar não enrolar muito, porque vocês sabem, os vídeos de videoaula de história que geralmente são compridinhos, mas eu vou tentar deixar o mais claro possível para vocês o que foi o coronelismo durante a Primeira República. Mas antes, se esse não é o seu primeiro vídeo no canal, você já sabe, curta o vídeo, deixe nos comentários as suas dúvidas, ou se você gostaria que eu fizesse algum tema aqui específico que você não entendeu e você gostaria de ver eu falando sobre isso aqui no canal, deixa nos comentários, compartilha com seus amigos, com seus colegas de classe, com seus inimigos de classe também. Vale a pena para ajudar a gente a crescer, tá bom? Então ajuda a professora aí. E se você quiser saber, conhecer um pouquinho mais a prof e a irmã delas, caso você não saiba se você caiu de paraquedas aqui e viu a prof fazer um monte de vídeo, não sou só eu nesse canal. Aqui também está minha irmã gêmea, a Monique, que é professora de português e de alemão, e ela também faz parte do Noah, ou Histórias de Noah. Então, se você quiser também aulas de português, a gente também tem playlist aqui de gramática, playlist de literatura. Dá uma olhadinha lá que você vai gostar bastante das aulas dela também. Mas se você quiser conhecer a gente um pouquinho mais, com mais intimidade, eu vou deixar aqui o nosso Instagram do Noah e o Facebook, mas principalmente pro Instagram, a gente tem conteúdo exclusivo pra lá, então nos segue que tem bastante coisa interessante lá, ok? Então, ok, vamos começar. Sempre que a gente fala coronelismo, a gente sempre imagina aquela figura do coronel com bigode, velho, com um chapéu de cowboy, gordo, nordestino e que manda e desmanda, sempre acompanhado com os seus jagunços, com seus homens armados de confiança, que é essa imagem que a gente tem, que a TV dá pra gente, principalmente das novelas. E essa imagem, ela é uma imagem característica, mas ela também é preconceituosa, tá bom? Extremamente preconceituosa, ainda mais eu que vivo aqui em Curitiba. A gente tem essa imagem, né, de que essa figura do coronel ela só existia lá no norte e no nordeste, no interiorzão. E não, essa figura do coronel, ela foi presente no Brasil inteirinho, tá bom? De norte a sul, de leste a oeste, existia essa figura do coronel. E não só no interior, tá? Não era só nas fazendas, nas cidades pequenas. Nas cidades grandes também ela existia. Só que aí ela vai se modificar um pouquinho. Por quê? Porque esse coronel, que no interior era esse fazendeiro, grande proprietário de terra, na cidade ele também pode ser esse fazendeiro, ainda mais pensando que a gente já falou disso aqui no canal, principalmente quando a gente estava falando no vídeo da greve de 1917, que a gente estava falando da industrialização do Brasil, que a gente falou que no Brasil, o Brasil foi industrializado, as grandes empresas foram criadas não através daquelas manufaturas, mas sim através dos donos de fazenda, principalmente dos barões do café lá em São Paulo, que pegavam o dinheiro que eles ganhavam com a produção de café e começaram a investir na capital, criando essas fábricas, ok? Então, na cidade, esses grandes proprietários de indústria também eram esses mesmos coronéis. Então, eles iam com essa mesma influência que eles tinham no campo para a cidade. Mas lá também você tinha os donos de comércios, os banqueiros, e todos eles também vão ter uma ação política muito parecida com a dos coronéis. Sem falar que não havia apenas coronel homem, também havia coronel mulher. Essa figura
dona de fazenda, de um latifúndio. O que é latifúndio, gente? Terra muito grande, uma grande propriedade de terra. Então a gente também tinha essa grande proprietária de terra, que tinha vários jagunços sobre o seu comando e a sua clientela. A gente já vai chegar e explicar certinho o que é essa clientela. Mas a gente tinha, então, coronéias. Essa palavra não existe. A gente tinha coronéis femininos, ok? E aí, também não existia só coronel homem, coronel mulher. Também existia coronel padre, coronel eclesiástico, que é a figura do padre Cícero. A gente falou dele no vídeo da Revoltas Messiânicas, lá do Padim Padiciço, do Revolta de Juazeiro. Ó, até a professora de história precisa pensar um pouquinho para lembrar as coisas. Então vamos lá. Padre Cícero, que era aquela figura de um padre que fazia milagres e que também agia politicamente. Lembra lá aquele que foi responsável por fazer vários coronéis da região assinarem um contrato de não violência? Se você não lembra, volta lá no vídeo que lá eu explico. Sem falar que ele também chegou a ser eleito, se eu não me engano, para presidente ou vice-presidente de estado, que eram os governadores de estado, só recebia um nome diferente. Mas volta lá, eu vou deixar aqui no vídeo de Revoltas Messiânicas, que lá eu vou explicar certinho. Então você tinha vários tipos de coronéis, não só essa imagem aí que vocês têm na cabeça quando a gente pensa em coronel. E o que é o coronelismo, então? O que é esse sistema social e político? Ele é, então, um sistema político característico da nossa Primeira República, mas que se originou durante o Império, principalmente ali durante o período da Regência, que é aquele momento onde o Dom Pedro I tinha vazado do Brasil e o Dom Pedro II era o Dom Pedrinho, era novinho demais, não dava para governar, então você tinha os regentes. Durante aquele período, a gente teve muito problema social, muitas revoltas. Um dia a gente vai ter uma playlist aqui só sobre o Império, por enquanto a gente ainda não tem, mas a gente teve muita revolta social, sem falar que a gente tinha um movimento também muito forte a favor da abolição da escravatura. E isso significava o quê? Significava que estava tendo muito problema no interior do Brasil. E o Império, gente, não tinha uma administração grande o suficiente para controlar todo o Brasil. Todo o Brasil ainda não estava com população, ainda estava sendo habitado. Então eles não conseguiam chegar a controlar todas as regiões. E desde o início, o Brasil teve esse domínio, essa ocupação feita por esses grandes latifundiários, esses grandes proprietários de terra. E no interior, então, esses grandes proprietários de terra sempre foram a representação do governo, tá? No caso, na época do Império, do imperador. Por quê? Porque eles que faziam ali a aplicação da lei. Eles que eram no interior a lei máxima. No Brasil, a gente nunca viu o poder pessoal como algo ruim. A gente sempre viu o poder pessoal como uma representação do poder governamental. No caso, na época do Império do Imperador, no caso da Primeira República, do presidente, ok? O que vai acontecer no Império? Por causa desses movimentos sociais que tá dando burburinho no interior, durante a regência, já que eles não têm o imperador e estão com medo de alguma coisa acontecer, enquanto Dom Pedro II é muito pequenininho para assumir, eles vão criar as chamadas guardas municipais e guardas nacionais, que nada mais eram do que esses grandes fazendeiros formavam grupos militares, digamos assim, armados. Grupos armados é melhor. Eles formavam grupos armados para a proteção desse interior e para a aplicação da lei, principalmente contra movimentos abolicionistas ou movimentos separatistas, de separação dos estados, tipo, separar o Paraná do resto do Brasil, ou separar Maranhão do resto do Brasil, esse tipo de coisa. Nessa Guarda Nacional e nessa Guarda Municipal, o grande fazendeiro recebia o nome de coronel, que era uma patente do exército. Ele não precisava fazer parte do exército, mas ele recebia esse nome. Daí vem o nome coronel para esses grandes fazendeiros, porque a grande maioria deles não vai estar ligada com o exército. É claro, vai ter alguns que vai ter alguns que vão estar, mas a maioria não estava, mas eles eram chamados de coronéis. E esse nome pegou por todo o Brasil. E aí, então, o que é a política dos coronéis? A política dos coronéis era um sistema político e social de tráfico de influências. O que isso significa? Que a moeda principal de troca aqui era a influência. E é uma pirâmide de compromissos, ou seja, tá todo mundo nessa pirâmide ligado por compromissos. Pensa aí um triângulo, faz uma pirâmide.
Na ponta dessa pirâmide vai estar o presidente do país, tá bom? O presidente eleito para a República Brasileira. Na base dessa pirâmide vão estar a população comum. Quem vai fazer a ligação dessa população comum com o presidente vão ser os coronéis, ok? Então, como que eles faziam isso? Os coronéis, eles faziam parte das oligarquias. O que é uma oligarquia? A palavra significa poder na mão de poucos, tá bom? Poder na mão de poucos. Quem eram esses poucos? Esses poucos eram esses coronéis, esses grandes latifundiários, donos de terras imensas, que se reuniam em partidos políticos, ok? Isso vai começar lá no Império. Eles que vão abrir os primeiros partidos políticos no Brasil, que vão ser os partidos federalistas, liberais, os partidos conservadores, os partidos centralizadores e até alguns partidos republicanos, ok? Então, por que eles vão começar a abrir esses partidos? Porque eles querem ter mais participação, influência e representação política. Porque quando eles se reúnem nesses partidos políticos, é mais fácil deles forçarem o imperador a fazer leis a favor deles. E são esses grupos que vão estar lá durante o golpe da República para conseguir mais acesso político. Então, quando a República é instalada, se durante o Império eles não tinham tanta representação e influência política, durante a República eles vão ter. Por quê? Porque a República, essa primeira República, ela vai ter uma característica muito importante, que é a característica da liberdade dos estados. Os estados vão ser independentes. É muito parecido com o que rola nos Estados Unidos, e não é à toa, já que a nossa República foi inspirada nos Estados Unidos, e na época a gente chamava Estados Unidos do Brasil. A gente só vira Brasil apenas depois da ditadura militar, se eu não me engano. Eu vou deixar a data aqui certinha, mas... Então, a gente era os Estados Unidos do Brasil. O que isso significava? Significava que os estados tinham independência. É até o caso do Rio Grande do Sul. Lembra lá que a gente falou no vídeo da Guerra Federalista? Que a gente falou que eles tinham a própria Constituição do Estado. Então, o Brasil tinha a Constituição, que era aquela Constituição de 1891 ou 92, que eu não lembro qual dos dois anos que é. Mas... o Rio Grande tinha sua própria Constituição também, e ela era mais importante até no estado do que a brasileira. E esse poder desses coronéis, ele só vai ficar ainda maior depois da política dos governadores, que a gente também já falou sobre ela aqui no canal em outro vídeo da Primeira República, que foi estabelecida lá pelo presidente Campos Salles, tá bom? Essa relação do coronel com a sociedade e com a política, ela é uma relação de proteção, lealdade e troca de favores. O que isso significa? Significa que você tem esses três pilares nessa relação social e política, porque o coronel ele era essa figura social e essa figura política. Então, eu vou falar primeiro para vocês quais são as características e as influências que ele tinha no meio social, na nossa sociedade, e depois eu vou falar para vocês quais eram as influências e ações dele no meio político, para que vocês entendam por que ele é tão importante ao ponto de a gente ter essa política, a política do coronelismo, levando o nome deles, ok? Começando pelo social. Então, pensa nessa figura que você já tinha mais clara na sua cabeça, desse coronel que mora lá no interior do país. Ele vive numa cidadezinha pequena, onde tem ali uma praça, uma igreja, um cemitério, um cartório, e aí tem a grande propriedade de terra dele. Para aquela cidadezinha, o coronel, ele é o principal responsável pela proteção daquela sociedade. Porque você tem que pensar que naquele período, você não tinha uma administração, mesmo na Primeira República, você não tinha uma administração governamental que chegava nessas regiões do interior. Porque essas organizações, elas não eram federais, elas eram regionais, por região, por estado. Então, ali, para aquele interior, aquele coronel, ele era a representação do estado. E ele era responsável, por exemplo, por trazer a proteção. Então, ele era essa figura máxima. Por quê? Porque ele tinha sob o comando deles vários homens, aos quais ele armava, então ele que garantia a segurança, porque você tem que pensar, gente, se você lembrar lá, principalmente durante o Império, se você pensar aqui pro sul, você vai ter muito problema, por exemplo, ainda de guerras e invasões dos espanhóis, mas lá no Nordeste, por exemplo, você vai ter a invasão dos... Putz, grila. Eu não lembro.
Eu vou deixar escrito, gente, tá? Porque eu não lembro o nome agora, mas eu vou deixar aqui, já apareceu. Então, a invasão deles, você vai ter problemas com a França, com a Espanha, etc. Então, você ainda tinha muitos problemas com a limitação do território brasileiro, ainda. Então, esses coronéis, eles vão ser responsáveis por trazer essa proteção. Sem falar que também eles eram responsáveis pelo controle de qualquer conflito ali naquela região. Lembra lá que eu falei que era uma política de compromissos e tráfico de influência? Então, se o coronel dá alguma coisa, ele tem que receber. E o que esse coronel esperava receber pela segurança que ele fornecia para aquela região? Obediência irrestrita. E como que a gente sabe disso? Por exemplo, o principal cumprimento da clientela desse coronel, e por que eu falo clientela? Porque eles eram clientes. O coronel dava alguma coisa e recebia outra coisa em troca. Entende? É essa relação comercial, mas vocês já vão entender mais disso. Então, vamos chamar essa população comum. Essa população comum que vivia sobre as terras do coronel, ou na região que esse coronel vivia, quando ia falar com o coronel, falava bênção, padrinho. Eles chamavam o coronel também de padrinho. Padrinho, gente, vem daquele sistema de apadrinhamento da Igreja Católica, de quando o bebê vai ser batizado e os pais escolhem um homem e uma mulher para serem padrinhos da criança. E aí eles são responsáveis por dar proteção, amor e cuidado para essa criança no caso da falta dos pais, no caso da falta ou morte dos pais. Então quando você chama o coronel de padrinho, quando você estabelece essa relação de você é meu padrinho, ele tem a mesma figura de pai. Então dá essa figura, essa característica para esse homem de uma figura paternalista. Então tudo que ele faz é para o seu bem, é para que você fique melhor, porque ele está pensando no bem geral. Não é que ele faça isso, mas quando você chama ele de padrinho, você quer dizer isso. E você tem essa falsa impressão de que ele sempre tá pro seu bem. Sem falar aqui, você tem que pensar, gente, que isso aí é 1900, 1890. Então, a figura do pai é um pouco diferente da figura de pai e mãe que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma figura de pai e mãe que conversa, que senta, que pede desculpa, que fala, eu errei, me perdoa. E naquela época isso não era comum. Pai, naquela época, era aquela figura daquele homem que certo é certo, errado é errado, o meu sim é sim, meu não é não, você faz o que eu mando, você me obedece porque eu sou seu pai. Se você discorda, o problema é seu, você não tem que falar comigo você não discute, comigo você não contraria, você faz a minha vontade porque eu sou seu pai. E aí, perceba, era uma relação de poder. Como assim? Não sei se você tem o costume na sua família de pedir bênção. Na minha família, na família por parte de pai, eles tinham esse costume. Então a gente chegava na casa da minha avó e a gente tinha que pedir bênção. E bênção você não pede para todo mundo, você só pede para quem tá acima de você na hierarquia familiar, digamos assim. Então, por exemplo, eu chegava na casa da minha avó tinha 11 filhos, 11 esposas desses filhos, com todos os netos, cada tio aí tinha pelo menos uns 4. Então, percebe, era uma família muito grande. Então, desde pequenininha a gente chegava lá e a gente tinha que pedir bênção. E a gente pedia bênção para quem? A gente pedia bênção para minha avó, a gente pedia bênção para os meus tios e para as minhas tias. Eu não tinha que pedir bênção para os meus primos. Por quê? Porque os meus primos estão na mesma hierarquia, no mesmo nível social, familiar, digamos assim, que eu. Então, eu peço bênção para os meus tios. Os meus tios pedem bênção para minha avó. Entende? As noras, né, as mulheres dos meus tios também pediam bênção para minha avó. Então, como a gente não tinha esse costume de pedir bênção na família da minha mãe, eu vivia esquecendo. Porque era a primeira coisa que você tinha que fazer. Você não dava bom dia, como você tá, como foi seu dia, sua semana. Não, você chegava e falava, benção, vó, tudo bem com a senhora? Benção, tio. Aí pensa, 11 tio. Benção, tio, benção, tio, benção, tio, benção, tia, benção, tio, benção, tia. E assim até acabar todo mundo. Então é um reconhecimento de autoridade. É um dever que você tem que fazer. Então só nesse cumprimento já estabelecia essa relação de poder. Então o coronel tinha poder sobre o seu apadrinhado, porque ele era o padrinho, a pessoa que estava pedindo benção era o apadrinhado. Mas a resposta do coronel era assim, ó,
Deus te abençoe, meu filho, meu homem, meu cabra, meu negro, dependendo da região do Brasil, era como ele ia chamar. Mas o importante aqui, a coisa que você tem que perceber é o meu. Por quê? Porque é possessivo. Então, sim, essas pessoas eram posse do coronel. Ele considerava essas pessoas posse dele. E isso vai ser muito importante quando a gente estiver vendo lá as representações políticas do coronel. Por que era tão importante ele ter essas pessoas, essas várias pessoas em torno do domínio dele? Mas, voltando aqui. Então, você tem essa pessoa que tem essa áurea de pai, que nunca erra, que não pode ser questionado, que não pode ser confrontado. Ele sempre tá certo, a vontade dele é a máxima. Você tem que fazer o que ele mandou. Por quê? Porque se você não fizer, ele vai te obrigar a fazer. E ele vai te obrigar a fazer através da violência. Porque ninguém tem mais arma, ninguém tem mais homem, jagunço, capanga, cabra do que ele para te obrigar a fazer a vontade dele. Você não tem como ir contra ele militarmente, entende? Como que funcionava essa relação de poder, então, na política? Vamos para lá. Você tinha o presidente do país. O presidente do país não era todo mundo que podia votar para o presidente, a gente já falou disso. E isso vai ser verdade para o início da República. Vocês já vão entender por que não vai ser tão verdade assim mais para o final. Mas para o início não era todo mundo que votava. Então, quem elegia o presidente do país eram as oligarquias estaduais, esses coronéis que faziam parte desses partidos nos estados. Quanto mais oligarquias um candidato a presidente tivesse a seu favor, mais fácil ele seria eleito. O que acontecia? O presidente precisava dessas oligarquias estaduais para ser eleito. E essas oligarquias estaduais só elegeriam um presidente que fosse favorável a eles. Favorável a quê? O que eles estavam trocando aqui? Os coronéis estavam buscando um presidente que fosse fazer leis e projetos de leis que fossem favoráveis a eles. Então, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul, que a economia girava em torno, por exemplo, da criação de gado para fornecer carne para o Brasil, eles queriam o quê? Políticas voltadas para isso. Então, construção de estradas no Rio Grande do Sul, que ligasse o Rio Grande do Sul com o resto do país, para que eles fizessem essa distribuição de carne de forma rápida, diminuição de impostos para que os brasileiros comprassem mais a mercadoria deles do que a mercadoria, por exemplo, da Argentina. Agora, se você está pensando nas oligarquias paulistas, ela era voltada para produção do café para venda no exterior. Então, eles produziam para o mercado externo. Então, eles queriam o quê? Que fizesse obras públicas nos portos, que, por exemplo, o dólar sempre tivesse mais alto do que o real, porque se você está vendendo um produto em dólar e recebendo em dólar, quando você converter isso para o real, você vai ganhar mais. Então, é isso que essas oligarquias estaduais estão querendo, que esses coronéis estão querendo do presidente. Então, eles elegem o presidente pedindo que, quando esse presidente estiver no governo, ele faça essas obras públicas a favor deles. E o que o presidente quer? O presidente quer que essas oligarquias estaduais elejam para a Câmara e para o Senado apenas políticos favoráveis ao presidente, para que assim não tenha oposição política contra o presidente eleito. E é por isso que durante toda a Primeira República a gente não vai ter uma boa oposição política. É só no final da Primeira República que isso vai surgir forte, uma oposição nacional, porque você tinha pequenos grupos de oposição política à situação. Quando a gente fala situação, é o partido que está no governo, a oligarquia que está no governo atual. É situação e oposição. Não, você não vai ter, durante a Primeira República, uma oposição grande ao governo da situação. Isso não vai acontecer. Então, é isso que esse presidente quer, que essas oligarquias acabem com qualquer tipo de oposição que exista no estado delas, para que essa oposição não chegue a ser eleita, tá? E como que eles vão fazer isso? Através da fraude eleitoral, gente. Então, é isso que esse presidente quer, que essas oligarquias acabem com qualquer tipo de oposição que exista no estado delas, para que essa oposição não chegue a ser eleita, tá? E como que eles vão fazer isso? Através da fraude eleitoral, gente. Mas
Como? A gente precisa, antes de chegar na fraude, entender como é que rolava as eleições. Por que os coronéis tinham tanto poder sobre as eleições naquele período? Primeira característica das eleições daquele período, ela tinha o voto aberto. Qualquer pessoa podia ver, ok? Segunda característica, como não era todo mundo que votava, como naquela época as eleições não eram democráticas, você tinha que se cadastrar para votar. Só que a maioria das pessoas não se cadastrava para votar, porque eram geralmente em lugares distantes, você tinha que viajar, tinha que gastar muito dinheiro para viajar. As pessoas não tinham sapato, não tinham roupa. Elas não iam gastar com dinheiro para ir viajar, para se cadastrar, para votar. Entendeu? Isso não rolava. Então o coronel, ele pagava essa locomoção, essa viagem, essas roupas, esses sapatos, para que essa pessoa pudesse ir até outra cidade. Daí lá ele pagava o pouso, o hotel para essa pessoa ficar, para essa pessoa ir e poder se cadastrar para votar. Aí essa pessoa voltava para a cidadezinha deles. Tá? E lá nessa cidadezinha é que ia rolar então as eleições. E essa pessoa que o coronel ajudou a se cadastrar para votar no dia da eleição, então ela ia votar no candidato do coronel. Então, quantas mais pessoas o coronel conseguisse cadastrar, mais pessoas iam votar a favor do candidato dele. Tá, professora, mas só porque ele fez todo esse corre para as pessoas se cadastrarem, não significa que as pessoas vão votar no candidato dele. Vamos lá, vamos pegar mesmo essas pessoas, pensar o que está rolando nessa cidade do interior. Esse coronel, ele tem muita influência ali. Eu não falo nem tanto, gente, da questão da violência, porque era uma realidade, mas não era só através da violência que esse coronel exercia influência, tá bom? Essa influência, ela era muito mais abrangente. Por quê? Porque ele era o grande responsável pela maioria dos trabalhos na região onde ele estava, porque ele era o maior proprietário de terra. Então, ele era responsável por empregar peões, responsável por dar emprego de empregada doméstica, de babá, até de professora, porque lembra que eu falei que não tinha escolas públicas naquele período? Esses coronéis abriam escolas, principalmente escolas primárias, para dar essa primeira educação de aprender a ler e aprender a escrever para essas pessoas da região. Então, se o coronel não quisesse que alguém estudasse, não quisesse que alguém entrasse nessa escola, ele podia fazer isso, porque a escola era dele. Sem falar aqui, ele também era responsável, por exemplo, tem um sitiante. O que é um sitiante? Uma pessoa que é dono de um sítio. Esse sítio não é do coronel, não está dentro das terras dele, mas é vizinho a ele. E esse sitiante, para ele poder plantar no sítio dele, ele vai precisar financiar a safra dele, ou seja, as sementes que ele vai comprar para poder plantar, para gerar o fruto e ele vender. Naquela época funcionava assim. Para isso, ele tinha que ir no banco e pedir um financiamento. E esse financiamento só era concedido se o coronel fosse com ele e falava: ele é meu homem, pode dar para ele esse financiamento. Entendeu? Se o coronel não fosse junto, ele não conseguia financiar. Então, se o coronel não gostasse de uma pessoa ali daquela região, de um sitiante ali daquela região, ele cortava o crédito com o banco. O banco não era dele, mas o banqueiro só estava ali porque ele deixava. E isso vai acontecer com tudo, tá? Porque nessas cidades pequenas, geralmente só tinha um médico, só tinha um farmacêutico, só tinha um cara do cartório. Como que é o nome do cara do cartório? Tabelião. Só tinha um telegrafista, que é de telégrafo, tá, gente? Que era a forma que eles se comunicavam naquela época. Então, todos eles precisavam da aprovação do coronel para estar ali naquela região, para ter o seu comércio ali naquela região. Mesmo que eles não estivessem nas terras do coronel, mesmo que eles tivessem as próprias terras, se o coronel não aprovasse eles, ele ia dar um jeito de tirar aquelas pessoas dali. Através do quê? Da violência. Então podia ser expulsão das terras, destruição de bens, espancamento, até assassinato. Mas ele podia fechar jornais, mandar queimar armazéns, queimar a safra toda da pessoa, podia fazer desmoralização pessoal, com calúnia, e até fazer o corte lá dos créditos bancários. Aí você fala: ah, prof, o mais de boa aí é calúnia, né? Tipo, ele vai sair falando mal da pessoa? Gente, não brinca com isso não, tá? Tá bom? Porque, vamos lá, primeiro você vive na época da internet onde as pessoas são canceladas. Você sabe qual que é o poder da calúnia. Segundo, naquela época tinha um poder muito maior, porque naquela época você tinha a questão com a honra. E a gente vai chegar nesse detalhe quando a gente fizer o vídeo final da Primeira República, quando a gente falar
do presidente que foi eleito, Júlio Prestes, que foi eleito e antes de assumir ele é assassinado. E ele é assassinado por quê? Porque ele era um coronel e ele entrou em rixa com outro coronel lá. E aí, como ele não podia matar esse outro coronel, ele foi e caluniou esse coronel. Descobriu que ele estava tendo um caso e ele mandou publicar as cartas dele com a mulher. E aí, todo mundo sabia o nome dela, sabia o que eles tinham feito. A mulher se matou e o cara mandou matar o presidente eleito. Por isso que ele não assumiu. Então, assim, ó, calúnia dá muito problema, principalmente naquela época que você tinha toda a questão da honra, de ser homem e blá, 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 blá. Mas, voltando aqui. Então, nessas cidadezinhas pequenas, nesse interior, você tinha esse coronel que era responsável por tudo isso. Então, além disso, ele era responsável por resolver casamentos complicados, briga entre marido e mulher, questão de herança entre irmãos, delimitação de terra. Então, tudo passava por ele. A palavra dele era lei. E tudo que ele queria tinha que ser obedecido. Mas na cidade grande isso também vai acontecer, porque na cidade grande também vai ter advogados, também vai ter farmacêuticos e todos esses empregos. E todos esses empregos, principalmente empregos da administração política, então os empregos na prefeitura, no estado, na câmara, esses que não eram eleitos, você tem que pensar que, por exemplo, prefeito naquela época não era eleito. Prefeito naquela época era escolhido pelo grupo de coronéis da região. Então, os grandes coronéis daquela região escolhiam qual ia ser o prefeito. Geralmente, algum daqueles coronéis. E aí, aquele coronel que era o prefeito tinha que arranjar emprego para todos os homens e parças e colegas que esse coronel queria. Entendeu? Então, todos os trabalhos tinham essa ligação de favoritismo, de compromisso, de você só conseguir esse trabalho porque você conhece alguém lá dentro que te deu esse trabalho, entende? E essa violência exercida por esses coronéis, ela vai ser maior quanto mais afastada a região for. Ela vai ser menor, por exemplo, numa cidade grande, por exemplo, como Curitiba, Porto Alegre, Rio Grande, porque ali você vai ter vários coronéis e você vai ter como se proteger mais. Mas no interior você às vezes só tinha um coronel. Então, para a pessoa comum se livrar daquele coronel, a única chance que ela tinha era migrar para outra terra de outro coronel contrário a ele e começar a servir aquele coronel. Não tinha muita solução, é tipo trocar 6 por meia dúzia, entendeu? E aí o que acontecia? Por isso que nessa época ficou tão comum, então, as pessoas buscarem esse socorro, essa ajuda, no misticismo religioso e no cangaço. Misticismo religioso, a gente já falou aqui lá no vídeo das revoltas messiânicas, né? Que as pessoas vão atrás do Padre Cícero, que as pessoas vão atrás do Antônio Conselheiro e do José e do João Maria. Então volta lá para você entender. Falta falar do cangaço, que provavelmente vai ser o próximo vídeo do canal. Então fica ligadinho aí, tá? Que já já sai. Então a única solução que as pessoas vão ter é essas buscas religiosas que vão ser em torno também da luta armada, porque tanto o pessoal do José Maria, do João Maria e ali do Antônio Conselheiro, todos eles se armaram. E o cangaço nem se fala, né? Que vai ser esse movimento de banditismo mesmo. Então você percebe como essa é uma relação de compromisso, de favores. Favores mesmo. Por quê? O coronel dá para essa população emprego, segurança, escola, médico. Muitas vezes é ele que traz os médicos, os farmacêuticos, que faz o transporte dessas mercadorias para esses interiores mais inóspitos do Brasil. Palavra difícil, mas que quer dizer interiorzão, vazio mesmo, bem longe. Então, as pessoas nem sempre tinham essa relação com o coronel de só violência. Muitos deles olhavam para ele como essa figura paterna, de quem bate porque ama, de quem é violento porque é preciso, porque ele está protegendo a família, os bons costumes, etc e tal. Então, muita gente vai votar no candidato do coronel porque olha para o coronel como essa figura que geralmente era a única pessoa letrada da região, que era a única pessoa que entendia e participava da política. Então, se ele tá dizendo que eu tenho que votar nesse cara, eu vou votar. Porque ele tá prezando pelos meus interesses. Os meus interesses são os mesmos do coronel, entende? Então, eu vou votar em quem ele tá pedindo para mim votar. E é claro que você vai ter as outras pessoas que vão discordar do coronel e aí vão votar por medo. Por quê? Porque com o passar da Primeira República, o voto ele vai se tornar uma mercadoria de troca.
Por quê? Ele vai passar a ser valioso. Então, se lá no início da Primeira República a gente tinha todas aquelas restrições para o voto e que a gente chegou até a falar que nem 15% da população votava, você tem que pensar que a partir daqui você vai ter muita fraude eleitoral. Então, quanto mais gente votar, quanto mais voto tiver, melhor. Então, esses coronéis, eles vão inscrever para votar, por exemplo, analfabetos. Eles vão inscrever para votar pessoas que estão mortas. Eles vão inscrever 2 vezes a mesma pessoa. Por quê? Porque para esse coronel, ele literalmente, o poder político dele vem de quantas cabeças ele tem sobre o seu domínio. E aqui cabeças, eu não tô falando de bicho não, gente, tô falando de gente mesmo. Quanto mais gente ele tiver sobre a sua asa, quanto mais gente votar a favor do político dele, quanto mais votos ele conseguir arrecadar, mais influência ele vai ter com a oligarquia estadual, ou seja, mais influência ele vai ter no poder político estadual. Então, essas oligarquias, elas eram formadas por esses grandes fazendeiros, esses grandes latifundiários, esses grandes coronéis que tinham outros coronéis com propriedades menores sob o comando deles. E esses coronéis tinham outros coronéis sob a influência deles, e esses coronéis tinham essa população comum. E todos esses coronéis vão ter essa população ao redor dele. Então, esse poder desse coronel só vale se ele conseguir continuar arranjando emprego para essas pessoas, continuar conseguindo que os bancos financiem as safras dessas pessoas, que os bancos diminuam os juros, que os bancos perdoem as dívidas, se ele conseguir colocar o filho de não sei quem no cargo lá na prefeitura, porque quando ele não conseguir fazer isso, essa população vai buscar esses favores e essas ajudas de outro coronel, porque é assim que a sociedade funciona naquela época, é através de troca de favores. Então, se ele não puder fazer a parte dele, essa população vai atrás de outro coronel que faça. E aí essa população vai votar a favor daquele coronel. E aí esse coronel vai perder a influência dele, vai perder as cabeças que ele tem sobre o seu comando. E para ele isso não é jogo. Então é muito importante quantas pessoas ele tem sobre a influência dele. É muito importante que ele seja sociável, que ele visite essa clientela, que ele vá na casa, que ele mande presentes, que se alguém ficar doente ele mande um médico, que ele sempre esteja atento a essas pessoas sobre o comando dele. E principalmente que ele faça essa transferência de poder ainda em vida, que o filho dele assuma essa clientela dele ainda em vida, para que quando ele morrer, essa clientela continue leal. E aqui é essa palavra mesmo, de lealdade e obediente, continue leal e obediente ao filho dele. Então, o filho dele geralmente vai ser chamado de coronelzinho, coronelzinho. Por quê? Porque desde sempre ele vai estar ali nos negócios junto com o pai, para que caso, quando o pai morra, eles ainda consigam manter essas pessoas sobre o domínio deles. E como que a eleição funcionava, então? A eleição era muito parecida com o que é hoje, só que não tinha a parte tecnológica, né? Depois que eles já tinham se inscrito, eles iam lá votar. O voto era feito em cédula, era escrito, porque era um pré-requisito que você fosse alfabetizado. Você tinha que escrever o nome da pessoa que você votou e assinar lá o seu nome, que aquele voto era seu. E você tinha a mesa receptora de votos, que é basicamente parecida com os mesários que a gente tem hoje, que eram homens que ficavam ali naquela mesa. Quem eram esses homens? Eles faziam parte da oligarquia dominante, geralmente, da situação do governo que já estava lá no poder e que só estava tentando uma reeleição. Ou seja, eles eram homens do coronel. Às vezes até o próprio coronel sentava nessa mesa. E eles eram responsáveis por receber o voto dessa população. Então eles conseguiam verificar em quem cada um estava votando. Então se eu sou um homem... se eu sou uma mulher... Mas mulher não votava. Se eu sou um homem do coronel e eu ia lá votar, ele ia ver ali na mesa mesmo se eu estava assinando para o candidato dele ou não. Mas digamos que tem vários coronéis naquela região e eu sou do coronel contrário da situação. E os mesários ali, a mesa de receptora de votos, eles são a favor do cara que está tentando se reeleger. Mas eu sou do coronel da oposição. E aí eu vou lá e escrevo o meu voto lá para a oposição. Essa mesa, ela podia anular o meu voto de várias formas. Com qual razão? Qualquer uma que eles quisessem inventar. Eles podiam mandar me prender enquanto eu estava votando
por qualquer razão, dizer que eu fiz qualquer coisa para que eu não chegasse a votar. E se eu chegasse a votar e votasse lá no candidato da oposição, na hora da contagem dos votos, o pessoal da oposição não podia entrar na sala junto. Então, nessa hora da contagem dos votos, era muito comum eles acrescentarem mais votos para eles, ou eles tirarem votos da oposição ali para que o candidato deles ganhasse. Sem falar que essa mesa também era responsável por assinar o voto dos alfabetos, então eles preenchiam os votos desses alfabetos, e muitas vezes esses coronéis nem traziam as pessoas para votar, eles só traziam os votos já preenchidos e joga lá na urna. Nesse nível. Mas caso a oposição fosse grande ali naquela região, tivesse vários coronéis a favor deles, você tinha também o policiamento na hora do voto. E esse policiamento era feito pelos policiais, né, gente? Pelo delegado de polícia. Só que tem um detalhe. Até 1906, o delegado de polícia era um cargo que quem escolhia era o... Adivinha? Coronel! Exatamente! Então até a polícia era a favor do coronel. E aí, o que eles faziam? Eles usavam a própria polícia para pressionar as pessoas que iam votar contra. Então, era muito comum as pessoas terem tanto medo de surgir um boato que ele não votou no candidato certo, que eles mesmos mostravam os votos para a mesa receptora de votos e para os policiais para provar, ó, eu tô votando em quem vocês querem. Por favor, não me persigam depois daqui. Era nesse nível. Em casos raros, chegou até a eleição, por exemplo, da oposição. Conseguiu votos suficientes para se eleger. A oposição no Brasil, como eu disse, não era forte naquele período. Não existia uma oposição, principalmente para quando a gente está falando aí votar para presidente. Mas quando a gente está falando Câmara, presidente de estados, até que você tinha uma oposição assim pequena, mas ainda tinha, mas nenhuma forte o suficiente. A única que vai ser forte e bem organizada e com capacidade de ganhar uma eleição vai ser a oposição política do estado do Rio Grande do Sul. No caso da oposição política ganhar a eleição, ou seja, virar presidente de estado, que era o nome que recebia governador de estado naquela época, o que acontecia? O presidente do país não gostava? Por quê? Porque agora ele tinha como principal oligarquia de um estado uma oligarquia contrária, que ia bater de frente com ele. E isso não era bom. Como que ele solucionava esse problema? Guerra civil, gente. Voltando lá pro vídeo da Guerra Federalista. Então, se você não sabe o que acontece, o vídeo da Guerra Federalista é isso. A oligarquia contrária foi eleita nas urnas, o presidente falou, isso aqui não é bagunça, vai lá militar, vai lá soldado, guerra civil, eu quero o Júlio de Castilho no poder. É bem simples, entendeu? E aí vai gerar essa guerra civil. Então, mesmo quando essa oposição conseguia ganhar nas urnas também por fraude, tá bom, gente? Porque você tem que pensar, essa oposição são coronéis, tá bom? Eles não são esquerda, eles não são sei lá o que, não. Eles são coronéis de outras oligarquias que estão tentando ascender politicamente ali naquele estado, ok? Então, eles também são coronéis e eles também vão usar das mesmas artimanhas para conseguir vencer essas eleições. Então, o objetivo do coronelismo aqui é garantir a preservação das oligarquias dominantes, ou seja, dessas oligarquias que chegavam à presidência. Era garantir que só aliados estivessem nos governos estaduais. Apenas aliados do presidente estivessem nos governos estaduais. E isso vai ficar muito claro através do PRP e do PRM. Que sigla é essa, professora? Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. E aqui a gente chega o quê? Na política do café com leite, que é outra muito clássica que você precisa saber para sua prova. Que é o quê? Política de São Paulo e de Minas Gerais, que é um acordo político que esses dois estados fizeram de permanecer na presidência do estado. Então, eles revezavam um presidente paulista e um presidente mineiro. Para isso, eles precisavam que sempre estivesse nos governos estaduais oligarquias que fossem favoráveis a eles. E por que eles queriam isso? Simples. O estado de São Paulo produzia principalmente café para exportação. Então, ele queria que as leis favorecessem essa exportação do café e para que eles conseguissem o maior lucro possível. Sendo assim, as leis do Estado brasileiro precisavam girar em torno dessa economia, que fossem favoráveis aí. Como eu já disse, questão de
taxas, questão de impostos, questões de porto, etc. E em Minas Gerais era onde a gente tinha o nosso maior eleitorado, onde tinham mais pessoas que votavam. Então nenhum presidente era eleito sem o apoio da oligarquia mineira. E Minas produzia leite, que era para o mercado interno do Brasil. Então você tem essa representação dos poderosos, os paulistas, e dos numerosos, os mineiros, que fazem esse acordo para que a política da federação, do Estado brasileiro, ficasse de acordo com eles. E isso vai ficar muito claro através lá, por exemplo, do Congresso de Taubaté, esqueci o nome, mas a gente vai falar disso nos próximos vídeos, tá bom? Então não se preocupe com isso. E isso vai ficar muito claro durante toda a Primeira República. Então a gente vai ter alguns nomezinhos aqui que você vai precisar saber, que às vezes acaba caindo na sua prova, que é voto de cabresto. Gente, olha essa charge aqui, que é esse coronel, essa representação clássica desse velho bigodudo com chapéu que tá segurando uma pessoa por uma corda, por um cabresto, e ela tá tentando votar, mas ela ao mesmo tempo está de 4, tipo um animal. Então isso é um voto de cabresto. Esse é um voto de cabresto. A pessoa está sendo obrigada a votar pelo que o coronel quer, porque parece que na urna ela tá fazendo o que ela quer, mas se você olhar bem, ela está presa. E perceba que ela tá de 4, que é essa representação de que essa pessoa é um animal, é uma propriedade desse coronel. Porque quanto mais pessoas ele tem, mais clientes ele tem sobre o seu domínio, mais influência política ele tem na região dele. Aí, o próximo é o voto de fósforo, que era o voto das pessoas mortas, ou essa falsidade ideológica que acontecia, de eu votar por alguém morto, ou de eu ir votar por mim mesmo 2 vezes. E aí você também tem a eleição de bico de pena, que é o nome que se dá para todas essas falcatruas que a mesa receptora de votos fazia. Tanto de usar a força policial, expulsar a pessoa de lá, ou retirar voto. Todas essas falcatruas que a gente já falou anteriormente. Isso era o coronelismo, um sistema político e um sistema social de influência. Então, o presidente do estado precisava dessas oligarquias estaduais que eram formadas por coronéis, que tinham outros coronéis que estavam no governo das cidades sob o seu comando, que tinham pessoas sobre o comando deles que iriam votar a favor deles. E esse voto ia eleger uma Câmara, um Senado e um presidente, todos aliados, ou seja, impedindo que houvesse qualquer tipo de oposição política. E quando você não tem oposição política, você não tem democracia, você não olha para o outro lado, você não olha para as pessoas que estão sofrendo, você não olha para o negro, você não olha para o pobre, você não olha para o analfabeto, você não olha para a mulher. Por quê? Porque você sempre tem os mesmos caras brancos e ricos no governo fazendo projetos políticos que favoreçam eles. Entende? E aí você fala, tá, mas o coronelismo acabou, professora? Olha, tecnicamente, como um sistema político e social, ele acabou. Mas, gente, você tem que entender que essa ideia, né, dessa política envolvendo nepotismo, essa passagem de comando de pai para filho, dessa influência, dessa violência, desse político sendo eleito porque está prometendo um emprego ou favor aqui, favor ali. Eu já vi histórias de vizinhos meus que votaram no cara que era vereador porque o cara que era vereador falou, se você votar em mim, eu asfalto a rua que você mora. E aí, na próxima eleição, ele votou de novo naquele cara porque ele cumpriu o que ele prometeu, que foi uma coisa só. Em 4 anos, ele asfaltou uma rua. Entende? E aí, se você pensar bem, a gente vai ter essas famílias políticas no governo no Brasil por muito tempo. Você vai ter no Maranhão, por exemplo, a família Sarney há mais de 50 anos no governo. Você vai ter aqui no Paraná a família Requião, a família Richa, a família Rocha Loures, porque você ainda tem essa política muito ligada ao nepotismo e que faz com que essas famílias permaneçam no poder por muito tempo e essa política não muda. Essas leis não mudam, eles continuam fazendo leis que só favorecem eles, porque eles são ainda grandes latifundiários, eles ainda são donos de grandes empresas, indústrias, e eles fazem essas leis voltadas para os negócios particulares deles, sem falar que eles acabam colocando nos cargos públicos não pessoas capacitadas, mas sim os filhos, as esposas, os irmãos, os primos,
etc e tal. Só para vocês terem uma noção, a gente tem uma pesquisa que foi feita em 2016 na Câmara, pelo órgão de transparência do Brasil, onde detectou que no Nordeste a gente tinha de herdeiros, esses filhos de políticos, parentes de políticos que se elegeram pelo nome de família, falando, eu sou filho dele, vote em mim, porque eu vou fazer exatamente o que ele fez. Se você confiava nele, confie em mim que eu vou fazer isso. No Nordeste, você tinha 63% dos políticos que foram eleitos. No Norte, 52%. No Centro-Oeste, 44%. No Sudeste, 44%. E no Sul, 31%. Isso na Câmara, porque no Senado, a maioria vai ser aqui do Sul e do Centro-Oeste, que tem 67% dos políticos que vêm dessa linhagem. E no Nordeste, 59%, e no Centro-Oeste, 42%. E aí você tem essas famílias políticas que continuam fazendo essas leis e que ficam roubando ali dentro do governo. O que eu quero dizer com isso? Coronelismo, ele morreu pelo tráfico de influências, como era feito antes? Morreu, mas hoje ele é feito de outras formas. Entende? A gente ainda vota numa pessoa não porque ela tem bons projetos políticos, não porque ela quer transformar a nossa sociedade, mas sim porque ela vem de uma família política. Alguém disse pra gente que ele era bom, a gente só vota por indicação e geralmente a gente só vota em nomes que a gente conhece. Então, se essa pessoa carrega o nome de um político que a gente conhece de antigamente, porque antes os tempos eram melhores, a gente vai e vota neles. E esses caras estão aí há anos. Então, quando a gente estuda coronelismo, é bom pra gente pensar qual é a nossa prática política hoje. E se você não vota, queridinho, você já vai votar. Então, você também tem que pensar em que você vai fazer de diferente. Entende? Porque se você for votar por nepotismo, favoritismo, para conseguir um trabalho, você tem que ver se isso é realmente motivo para você dar o seu voto para alguém ir lá e administrar a sua cidade, o seu estado ou o seu país. Ok? Então, isso foi o coronelismo. Essa aula já ficou gigante de gigante de gigante. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E volte aqui toda terça, quinta e domingo que a gente tem vídeo no canal. Beijinhos, tchau!